Este conteúdo foi produzido com o apoio de inteligência artificial e tem finalidade educacional. Ele não substitui a leitura da lei seca, que é indispensável para a correta compreensão do tema. Feito o recado, vamos ao conteúdo. Sabe uma coisa que eu fico pensando? De onde vêm as leis no Brasil? Tipo, a gente liga a TV, tá lá o Congresso votando algo, e parece que a história começou ali naquele momento. Pois é. Mas como é que uma ideia, às vezes uma indignação da sociedade, vira uma regra que afeta a vida de todo mundo? Quem é que pode dar o pontapé inicial nesse jogo? Essa é a pergunta de ouro, porque é o ponto de partida de tudo. Hoje, a nossa análise vai direto na origem, no artigo 61 da nossa Constituição de 88. Certo. É ele que define as regras desse pontapé inicial, o que o pessoal do direito chama de iniciativa das leis. Exato. E para essa conversa a gente tem um material bem robusto, né? A própria Constituição, claro, mas também artigos jurídicos, materiais didáticos, umas coisas que explicam bem os bastidores. A missão é desmistificar quem pode acender essa faísca que vira lei. E não só quem pode, mas o que acontece quando alguém que não deveria tenta fazer isso. Os resultados são, assim, bem surpreendentes. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos começar pela regra geral. O artigo 61 abre o leque e diz quem pode propor as leis complementares e ordinárias. Quem são esses jogadores? Então, a lista é até que bem ampla, sabe? A Constituição diz que a iniciativa pode ser de qualquer deputado ou senador ou de uma comissão da Câmara, do Senado. O básico do legislativo. Exato. Além deles, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e, o que é muito importante, os cidadãos. Peraí. Até o STF e os tribunais superiores? Eu sempre penso no judiciário como quem aplica a lei, não quem propõe. Como isso funciona? É uma ótima observação. Eles não podem propor leis sobre qualquer coisa. A iniciativa deles é super restrita a temas da própria organização interna. Ah, entendi. Tipo, propor uma lei criando mais cargos de juiz ou alterando o estatuto dos servidores do judiciário. Eles não podem, sei lá, propor uma lei sobre meio ambiente. É para organizar a própria casa. Faz todo sentido, é uma questão de auto-organização. Exatamente. E os especialistas, o que a gente chama de doutrina, costumam organizar isso em caixinhas para a gente entender melhor. Essa que a gente viu é a iniciativa geral. Certo. Mas também existe a concorrente, que é quando mais de um desses jogadores pode propor leis sobre o mesmo tema. Tem algum exemplo disso? Tem sim. Leis sobre a organização do Ministério Público. Tanto o Procurador-Geral da República quanto o Presidente podem dar o pontapé inicial. Eles concorrem, entende? Do povo. E a iniciativa privativa, que é o exato oposto, quando a competência é exclusiva de uma única autoridade. Ok, então essa é a regra geral. Mas a gente sabe que no direito brasileiro toda regra tem suas exceções, né? E imagino que a do Presidente da República seja mais importante. Com certeza. É aqui que o jogo fica mais restrito. O parágrafo 1º do artigo 61, ele é muito claro, não deixa margem para dúvida. Ele cria uma lista fechada de assuntos, que só e unicamente o presidente pode propor. E que assuntos são esses? O que é que só ele tem a chave para ligar o motor? Olha, a lista é grande e bem estratégica. Por exemplo, leis que fixem ou modifiquem o efetivo das Forças Armadas. Outro ponto crucial. Leis que criem cargos, funções ou empregos públicos no governo federal. Ou que mexam na remuneração, né? Exatamente. Ou que aumentem a remuneração dos servidores. Opa, aí é um tema quente. Quer dizer que um deputado não pode, por conta própria, propor um projeto para dar aumento para uma categoria de servidores federais? Não pode, de jeito nenhum. Se ele fizer isso, o projeto já nasce com um defeito de fábrica, sabe? Uma inconstitucionalidade. A lista continua. Só o presidente pode propor sobre regime jurídico dos servidores, organização dos ministérios, da Defensoria Pública da União. Basicamente tudo que mexe na estrutura da máquina federal. É isso. A estrutura e o funcionamento. Mas por quê? Qual é a lógica de dar esse superpoder para o presidente? Não seria, sei lá, mais democrático se o Congresso também pudesse iniciar essas discussões? A razão por trás disso é fascinante.
Pensa no executivo como o síndico de um prédio. Ok. É ele quem sabe quantos funcionários precisa, quanto custa a folha de pagamento, qual o impacto de uma obra no orçamento do condomínio. Ele tem a visão completa da gestão. Certo. Se cada morador, no caso os parlamentares, pudesse propor contratar um porteiro novo ou dar um aumento para o zelador, a administração viraria um caos. Poderiam surgir propostas sem nenhuma viabilidade financeira. Entendi. É uma blindagem de gestão e de responsabilidade fiscal, então. Precisamente. E o ponto mais importante que o STF fixou sobre isso é o que eles chamam de princípio da simetria. Simetria. Isso significa que essa regra não vale só para o presidente, ela se espelha. Ou seja, um governador tem essa mesma iniciativa exclusiva para os assuntos do Estado e um prefeito para os do município. Ah, então o vereador também não pode propor um projeto criando cargos na prefeitura? Ou dando aumento para o funcionalismo municipal? A lógica é idêntica. A mesmíssima. E isso é reafirmado o tempo todo nos tribunais. É uma regra de ouro da nossa organização federativa. Ok. Saindo do poder concentrado numa pessoa e indo para o extremo oposto. O poder na mão de todo mundo. Essa parte da iniciativa popular me fascina. É democracia direta na veia. Mas não deve ser nada fácil fazer isso acontecer na prática, né? Não é mesmo. A Constituição abre essa porta, mas a fechadura é, digamos, bem complexa. Os requisitos são muito rigorosos e é para garantir que a proposta tenha legitimidade e uma representatividade nacional. E como funciona? Digamos que um grupo de cidadãos tem uma ideia ótima para uma lei nova. O que eles precisam fazer? Primeiro, o projeto tem que ser apresentado na Câmara dos Deputados. É sempre a porta de entrada. Segundo, e aqui começa o desafio, ele precisa das assinaturas de, no mínimo, 1% de todos os eleitores do Brasil. 1%. Hoje, o eleitorado passa de 150 milhões. A gente está falando de mais de 1,5 milhão de assinaturas. Nossa, é gente pra caramba. É um número gigantesco. E não para aí. A regra tem um segundo cadeado. Esse 1% de assinaturas precisa estar espalhado por pelo menos 5 estados diferentes. Uau! E dentro de cada um desses 5 estados, é preciso ter a assinatura de no mínimo 0,3% dos eleitores de lá. Fico imaginando a logística disso, coletar tudo em papel, conferir. Hoje em dia, com tecnologia, não tem um jeito mais fácil. Existe um debate enorme sobre assinaturas eletrônicas, mas a regulamentação ainda é um desafio. O objetivo dessa regra de espalhar as assinaturas é nobre, né? É para garantir que a proposta não seja só de interesse de uma única região. E apesar de toda essa dificuldade, a gente tem casos de sucesso. Leis importantíssimas que nasceram assim. A mais famosa, acho, é a Lei da Ficha Limpa, né? Sem dúvida, é o caso mais emblemático. Foi uma mobilização social gigantesca, com mais de 1,6 milhão de assinaturas, que mudou as regras eleitorais. Mas temos outros exemplos históricos, como a Lei Daniela Pérez, de 94. Lembro da comoção nacional na época. Foi uma resposta direta a essa comoção. A mãe da atriz, a autora Glória Pérez, liderou um movimento que coletou mais de 1,3 milhão de assinaturas para incluir o homicídio qualificado na lista de crimes hediondos. Foi uma iniciativa popular que mudou o Código Penal. É impressionante ver esse poder de mobilização virando lei. Mas tem um ponto importante. O povo propõe, mas não aprova, certo? O projeto não vira lei automaticamente. Ponto fundamental. A iniciativa popular é propositiva, não é deliberativa. Os cidadãos entregam a proposta, mas quem vai debater, alterar e votar são os deputados e senadores. E o projeto segue o rito normal, não tem prioridade nenhuma na fila de votações. Certo. Agora vamos para um cenário que testa os limites disso tudo. O que acontece quando as regras são quebradas? Imagina assim, um deputado, seja por desconhecimento ou por política, apresenta um projeto para criar um cargo público federal, algo que a gente viu que é exclusivo do presidente. O projeto, por alguma falha, passa nas comissões, é aprovado na Câmara, vai para o Senado, é aprovado lá também e chega na mesa do presidente para sanção. E aí? Esse cenário que parece hipotético acontece com uma frequência que a gente nem imagina, principalmente em municípios e estados.
O que a gente tem aí é o que o direito chama de vício de iniciativa. Vício de iniciativa. A palavra vício aqui significa defeito, um erro grave na origem. A proposta nasceu da pessoa errada. É uma inconstitucionalidade formal, um erro no procedimento. Ok. O erro aconteceu, mas vamos supor que o presidente olhe para o projeto e pense: olha, a ideia é boa, eu mesmo ia propor isso um dia, vou sancionar. A assinatura dele, a concordância da autoridade que deveria ter iniciado, não conserta o erro lá do começo. Parece lógico. E essa é a grande virada da nossa conversa. Parece lógico, mas a resposta do Supremo Tribunal Federal é um sonoro e definitivo não. A sanção do presidente não corrige o vício de iniciativa. O erro é considerado insanável. Insanável, que palavra forte. Então, mesmo que a pessoa que teve seu poder ignorado, o presidente, concorde com o resultado final, o erro original anula tudo. Isso é muito contraintuitivo. É totalmente contraintuitivo, mas a lógica do STF é bem sólida. Eles entendem o seguinte: o ato de iniciar um projeto é um momento de escolha, de conveniência e oportunidade do chefe do executivo. Ele decide se e quando é o melhor momento para propor aquilo. Certo. É uma decisão que parte do zero. Agora, o ato de sancionar ou vetar é um momento completamente diferente. O projeto já vem pronto, aprovado pelo Legislativo, com toda a carga de expectativa política em cima. O presidente está, na prática, contra a parede. Ah, entendi. O custo político de vetar algo que já foi aprovado é infinitamente maior do que o custo de simplesmente não ter proposto nada lá atrás. Faz sentido. Vetar um aumento para servidores depois que já passou no Congresso cria um desgaste enorme. Se ele nem propõe, a discussão nem começa. A sanção, nesse caso, não seria uma escolha livre, mas uma decisão sob pressão. Exatamente. Por isso, a sanção não substitui a iniciativa. São atos de natureza política diferente. O resultado é que, se o presidente sancionar, a lei até nasce, é publicada, mas ela nasce doente, com uma inconstitucionalidade que pode ser questionada a qualquer momento. E, se for, ela cai. Isso me leva a uma dúvida que acho que muita gente tem, uma espécie de lenda urbana do direito. Parlamentar não pode, de jeito nenhum, propor lei que gere despesa para o governo. Isso é verdade ou é uma simplificação? É uma excelente pergunta, porque essa é uma simplificação que leva a muito erro. A ideia de que qualquer lei que cria despesa é de iniciativa do Executivo está errada. A interpretação do Supremo evoluiu muito e hoje é bem mais específica. E o que o Supremo definiu? Sei que teve um julgamento importante sobre isso, né? Sim, um caso do Rio de Janeiro que virou o grande guia sobre o tema. A tese que o STF fixou foi, em resumo, a seguinte: uma lei de um parlamentar não é inconstitucional só porque cria despesa. Ela só vai ser inconstitucional se, além de criar despesa, ela também mexer na estrutura da administração ou no regime dos servidores. Ok, vamos traduzir isso com um exemplo prático. O caso concreto que eles julgaram foi exatamente isso. Uma lei municipal, de um vereador, que obrigava a prefeitura a instalar câmeras de segurança nas escolas públicas. Obviamente, isso gera uma despesa enorme. E a prefeitura alegou que a lei era inconstitucional por vício de iniciativa. Exato. Mas o STF disse, não, a lei é válida, porque apesar de criar um custo, ela não estava criando um departamento de câmeras na Secretaria de Educação, nem mudando o salário do diretor. Ela estava só criando uma política pública. Faz todo sentido. Se a proibição de gerar qualquer gasto fosse absoluta, o legislativo ficaria de mãos atadas. Quase toda política pública nova tem algum custo. Proibir isso seria esvaziar a função do parlamentar. Se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos um equilíbrio delicado. A função do legislativo é criar políticas públicas, e isso pode custar dinheiro. O que ele não pode é atuar como gestor de RH do executivo ou como arquiteto da administração. Essas são as tarefas do síndico. Ok, vamos amarrar as pontas. A gente viu que a largada para a criação de uma lei no Brasil tem vários corredores, desde um deputado até um grupo de cidadãos. Mas algumas raias são exclusivas, principalmente a do presidente, para manter a casa e o orçamento em ordem. Vimos também que a raia dos cidadãos, a iniciativa popular, é a mais democrática, mas é uma verdadeira maratona, com obstáculos altíssimos. E talvez a lição mais surpreendente. No processo legislativo, um erro no começo não se conserta no fim. Uma largada queimada
Um vício de iniciativa desqualifica a lei para sempre, mesmo que todo mundo concorde com o resultado. É uma regra rígida para proteger o equilíbrio entre os poderes. E depois de tudo isso, sabe, fica uma reflexão no ar. Manda. Nós celebramos, e com toda razão, os grandes exemplos de leis de iniciativa popular, como a Ficha Limpa, são vitórias da cidadania, Sem dúvida. mas, considerando a enorme dificuldade de cumprir todos aqueles requisitos e o fato de que, uma vez proposto, o projeto não tem nenhuma garantia de tramitação rápida, ele pode ficar anos parado numa gaveta, isso levanta uma questão. Qual? Qual é a eficácia real desse instrumento hoje? Será que a iniciativa popular funciona mais como um poderoso símbolo da soberania do povo, uma ferramenta incrível para pautar o debate e pressionar os políticos, do que como um caminho consistentemente eficaz para, por si só, aprovar novas leis? É algo para a gente pensar. Se o vídeo contribuiu para os seus estudos, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos.